Brasil tem que deixar de ser o país do futuro, né? E ser o país um pouquinho do presente, né? E acho que nós todos aqui temos uma obrigação de contribuir, principalmente para o desenvolvimento dos jovens, né? A tecnologia é uma área que muda a vida dos jovens e das famílias, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias da TI. Através de conversas informais com empresários executivos do setor, fazemos uma viagem através do tempo para que você fique sabendo mais sobre as tecnologias da informação e suas histórias, mas contada por quem realmente faz acontecer a TI neste Brasil. Eu sou Miguel Petrilli, sócio fundador do IT Forum, e hoje tenho o prazer de receber aqui um gaúcho. E como todo gaúcho, eu vou falar o que ele faz hoje, mas eu tenho que fazer aquela pergunta que se você não fizer para um gaúcho, você corre problemas sérios. Nelson De Laurentiis Campelo é presidente da Atos América do Sul, gaúcho de Porto Alegre. E, Nelson, qual a sua religião? Bom, primeiro, obrigado, é um prazer estar aqui falando com um grande amigo, Miguel, para que a gente possa contribuir aí nesse programa que tem tudo para ser um sucesso, já é um sucesso. Bom, a minha religião é que eu sou colorado. Não é tricolor? Não, não sou tricolor, não. Tá vestido de azul. Mas o azul a gente veste, não tem problema. O importante é a cor do que passa por dentro. E o óculos é preto. Não tem problema também. E o cabelo é branco. Isso me lembra não sei. O Internacional de Porto Alegre, obviamente, é claro. A conversa com o Nelson, obviamente, não vai ser sobre futebol, vai ser sobre as histórias de tecnologia da informação, que ele tem muitas. Porque você, Nelson, como é que você conseguiu ser executivo, virar empresário, voltar a ser executivo, virar empresário, voltar... Você teve sempre dos dois lados da mesa, certo? Mas vamos começar no comecinho, né? Na tua infância em Porto Alegre, porque esse nosso programa, Nelson, a gente visa, obviamente, as histórias da TI, as companhias todas as tecnologias. Eu brinco que é desde o cartão perfurado até a inteligência artificial, mas contado pelas pessoas. E os grandes protagonistas são realmente quem fez acontecer a TI nesse Brasil. Como é que foi o começo? Você já mexia em computador quando você tinha lá os seus 7 anos no CMA, não? Não, mas lá no Colégio Militar de Porto Alegre, né, que eu fiz durante 9 anos, desde o lado primário. Depois Saiu 5 estrelas, não? Aí saiu oficial aluno, sim. Eu não era muito bom na disciplina, mas nas notas... Um colégio militar. Mas tenho grandes amigos até hoje, e a gente fala frequentemente, criamos aí uma camaradagem incrível. É um local que me deu uma formação, digamos assim, acadêmica muito forte, e tive aulas de fluxogramas, acho que antes até dos computadores muito bom, tinha que fazer o fluxo. E eu, enfim, sempre... Eu digo que eu sou um nerd, né, no coração, sempre gostei muito de tecnologia, tenho uma predileção por matemática, eu sempre tive desde pequeno, e essas duas coisas andam um pouco conectadas. Eu sou o terceiro filho de uma família de 6 filhos. Italiano é bom de fazer filho. Vide o meu caso, meus pais então, meu Deus. Meu pai também, a minha mãe, saudosos, e eu sou o terceiro, então, de 6 filhos, 5 homens e uma mulher, minha irmã, que veio logo depois de mim. E eu sempre tive muito essa conexão com a família, né? Isso é muito forte entre nós. E meu pai era engenheiro civil, né? Perfeito. Engenheiro civil, depois meu irmão mais velho foi ser engenheiro civil também, e quando eu estava lá no terceiro ano do segundo grau, né, para decidir o que eu ia fazer, eu acabei seguindo sendo influenciado talvez, né, pelo meu pai, e fui fazer a faculdade de engenharia civil
na URGS, né? Na URGS. Na URGS, na Universidade Federal Federal do do Rio Rio Grande Grande do do Sul. Sul. Até porque na URGS, na época, só tinha um curso de tecnólogo de processamento de dados. E não era. Não existia sistemas, né? Tinha sistemas. Está entregando a idade. Aqui a gente mas não fala a idade de ninguém, mas... mas eu sou muito precoce, né? Comecei muito cedo. E então eu acabei fazendo o curso de engenharia civil, mas sempre tive muita predileção por tecnologia. Acabei me formando em tecnologia por mim mesmo, né? Na verdade, minhas notas na universidade não foram tão boas quanto eram na escola, porque eu passava estudando Vou tecnologia. fazer uma perguntinha para você, para a gente lembrar um pouco de tecnologia aqui. Temos mais de 2 milhões de pessoas que nos assistem, obviamente, que têm acesso a todas as plataformas do IT Fórum, e a maioria é jovem, né? E não viveu o que eu vivi, que sou bem mais velho que você, mas você provavelmente também viveu a tecnologia que computador tinha na URGS naquela época para você brincar lá. Eram Burroughs B500. B6.900. Já era mais moderno. É. Eu trabalhei num B500 e num IBM 1130. Não. Tinha isso também na URGS? Não tinha IBM na época. Tinha cartão perfurado? Tinha cartão perfurado. Tinha cartão perfurado. Cartão perfurado, para quem não sabe, eram uns cartõezinhos assim, 80 colunas. Exato. Você pegou o cartão perfurado com o furo redondinho ou com o furo quadradinho? Acho que era quadradinho. Ainda era quadradinho. Não, era aquele que ficava meio penduradinho. Que fica, tá vendo? Essa pergunta, obviamente, vocês não entenderam, mas quem viveu a TI da década de 70, que eu comecei, você mais tarde, 80. vai entender muito bem o que é isso. Mas começou a programar lá, então? Não, eu comecei a programar lá, fui fazer um estágio onde eu, na verdade, programava pro professor na época, o querido professor Lindau, que eu tenho contato até hoje. E aí quando o meu pai disse, pô, tá na hora de você vir trabalhar aqui comigo e tal, eu disse, olha... Estava fazendo não era trabalhar, então. Não, aí eu disse, tudo bem, mas eu não, esse negócio de entrar em obra não é muito comigo. Mas quem sabe a gente não coloca um computador, né? Na empresa. Aí ele olhou para você e falou, meu filho é nerd mesmo. E aí eu fui então trabalhar com ele, ele comprou um computador, na época um Polymax, e passei a desenvolver sistemas e tal. E a partir daí comecei, aí sim, botei meia mão na massa na área de tecnologia, na programação. Mas teu pai tinha uma empresa de construção civil? Uma consultora pequena e tal, mas tinha assim. E você cuidava do back office da empresa, vamos dizer assim? Mas não durou muito tempo, porque depois que eu me formei, eu acabei dizendo que não, eu quero seguir esse rumo aqui, e aí surgiu a oportunidade de fazer um concurso e entrar na IBM. Você não pôs bota, capacete e visitou obra? Nada disso? Pelo menos uma vez, para deixar... Claro, né, de vez em quando, mas não era o que eu gostava. Eu gostava das matérias de cálculo. Sim, né? Cálculo, programava em calculadora TI 59, uma coisa assim. Cálculo diferencial integral. Cálculo de estruturas. Estou brincando aqui que eu também sou engenheiro. Ninguém é perfeito, como já falei. Então... bons tempos bons tempos. E aí, dentro da construtora da Lourenço Campello, não dava para brincar tanto como você pretendia. Exato, né? Eu sempre fui muito inquieto, né? Eu sou uma pessoa inquieta, assim, tenho um calmo aparente, né? Mas sempre tive muita ambição assim no bom sentido, né? De progredir, de crescer, de conhecer coisas novas. De conhecer o mundo, né? Olha só. E isso é algo que veio comigo desde pequeno. Então, aí eu vi que eu queria buscar outros caminhos, né? E aí você foi para a IBM ou teve outras coisas antes disso? Antes de ir para a IBM, eu fiz um estágio numa corretora de valores. Então, trabalhei quase um ano como operador de mesa, né? Sério? Onde usava algumas técnicas gráficas, usando computadores também, né? Principalmente na parte mais assim agitada do mercado. É muito nervoso. Mercado de opções mesmo? E tal. Opções? Isso. Lá em Porto Alegre? Lá em Porto Alegre, sim.
Mas aí quando eu vi que aquilo ali era, assim, não sei se meu coração ia aguentar, era muito jovem para começar, né? E aí quando eu fiz então o concurso para a IBM, eu estava trabalhando nessa corretora e aí entrei na IBM e fui seguir meu caminho em tecnologia. Você queria ir para a Gávea ou não foi para a Gávea? Naquela época já não tinha? Não, tinha sim, mas eu, na verdade, a IBM abriu um concurso para vagas no Rio e São Paulo, né? E eu me candidatei como paulista, né? E aí acabei entrando, então meus colegas lá da turma de formação, né, que a IBM fazia essas turmas que eram quase um ano de formação, que foi quase como uma segunda faculdade, né? Então eu eram colegas cariocas, paulistas e eu. Olha, É, você, o gaúcho disfarçado. exato. Não dava para disfarçar. Você devia ter um sotaque gaúcho. Bah, Daqueles que... naquela época eu tinha muito, não, ainda mais de Porto Alegre, né, com tio? certeza. Então, Mas que legal. Que ano foi isso? Final de 87. Década de 80, no meio da reserva de mercado Aí da reserva de mercado, isso. de tecnologia imposta pela ditadura daquela época. É. Meu Deus. E a IBM na época A estava IBM não podia importar nada, não sei os mainframes. nos seus mainframes, mas tinha uma operação muito lucrativa que também, né, até tinha cotas de importação, mas tinha fila para comprar. Tinha um lado ruim, mas tem um lado também bom. Quando assim, começou -se a avizinhar a eventual mudança da lei da informática, a queda da lei da informática, então começou... Isso, a IBM começou já lá em 87, 88, começou a contratar gente, né, bem formada para começar a preparar aí para essa mudança. Entendi. Você estava na parte técnica, então, ou você já estava... Ou você é o presidente da empresa. O presidente da empresa passa por vendas. Você já estava em vendas naquela época? Aí eu tenho um pouquinho de história nisso. Todo mundo entrava da mesma forma, nos cursos de formação, né? Nos cursos de análise de sistemas, cara. E a partir dali você escolhia uma área técnica ou comercial. Eu fui para a área técnica... mas eu logo vi que os meus colegas da área comercial tinham uma carreira um pouco mais acelerada. Isso quer dizer, ganhavam mais dinheiro? Não, eram mais aceleradas mesmo. E aí eu disse, bom, eu acho que essa minha predileção pela área técnica não está compatível com a minha ambição. E eu, curiosamente, era um cara muito introvertido, né? Você perdeu essa introspecção aí. Acredito que sim. Ao longo desses anos, né? De vez em quando eu tenho os meus momentos comigo mesmo, mas aí é bem pouco isso que acontece. E aí eu realmente decidi que eu ia para a área comercial, né? E comecei a estudar por mim mesmo técnicas de conversação, de apresentação. Fui dar aula na universidade, numa faculdade para me expor ao São Paulo, já? em São Paulo, na FASP, que era do lado do prédio da IBM ali na Totóia. E fui para a área comercial. A partir dali peguei um gosto muito grande pela área comercial, porque na verdade você tem toda uma estratégia, né? Tem toda uma questão de como se relacionar com os clientes, com as pessoas, e isso eu acabei pegando assim uma verdadeira adoração por essa questão de relacionamento com as pessoas, né? Por falar em IBM, Nelson, eu tenho convívio com o IBM, principalmente com os mainframes, desde 1973, quando eu entrei para fazer engenharia, lá na Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, que tinha um IBM 1130, como eu mencionei agora, os cartões perfurados, aquele tipo de coisa. Então eu brinco com meus amigos da IBM, conheço vários deles e acompanhei todas as gerações que passaram lá dentro. Os atuais, Marcelo Braga, Vagninho, um bando de gente que está lá dentro, que são amigos, que participam dos nossos fóruns, do ITFórum, você conhece muito deles, obviamente, nem eram nascidos. E não eram mesmo. Imagino, claro. E não eram mesmo. E eu já tinha esse contato. Então eu tenho um carinho pelas empresas que foram precursoras em tecnologia no Brasil, estão aqui há mais de 100 anos, né? Como a IBM, onde você começou, muito especial. Quanto tempo você ficou numa IBM? Qual foi a sua carreira lá dentro, Nelson? Como você falou, né? Na época era uma empresa que dava muita oportunidade de crescimento para os seus colaboradores, né? E eu, sempre com aquela
ânsia e vontade de aprender, acabei tendo muita oportunidade de me desenvolver, de crescer. Fiz vários cursos, né? A IBM tinha um curso que era o President's Club, porque a gente fazia cursos inclusive em Harvard e tal, em algumas outras universidades americanas. Tinha a sede de educação executiva lá na Gávea, no Rio de Janeiro, que é onde a gente participava de muitos eventos. Então, acabei tendo uma formação incrível, assim, tenho também um carinho enorme pela IBM por tudo que me proporcionou, né? Eu saí da IBM no final de 98. 10 anos, pouco mais. 10 anos, eu tive em São Paulo, depois eu voltei para Porto Alegre, fiquei alguns anos em Porto Alegre. Depois, o presidente na época, o saudoso Mário Betlen, que era um cara sensacional, me convidou para ir para o Rio de Janeiro trabalhar na Matriz, para liderar o time de telecom e mídia no Brasil, exatamente na época da privatização do sistema. A vista bonita daquele prédio lá, hein? Passa, vê a enseada toda de Botafogo. Vista pro Yacht Club. Era muito bonito. E ali, de novo, eu tive assim, uma oportunidade incrível de me desenvolver num segmento que estava nascendo, né? Porque quando houve a privatização do sistema Telebrás, foi assim uma explosão de oportunidades. Foi 98. Um pouquinho antes, né? 97, 98. O Sergião tocando ali. Foi oficializado mesmo em 98, que as teles quebraram todas. Você estava lá ainda nessa época? Eu estava lá, eu era o diretor da divisão de telecom. Olha só, que experiência. Então eu acompanhei todo esse processo, né? E acabei no final saindo porque eu... de novo, com essa minha inquietude, que é uma palavra que você conhece bem, né? Que o Adelson usa bastante. Meu sócio. Eu disse, poxa, mas a IBM é uma empresa incrível, mas eu preciso ver o que há lá fora, né? E acabei, então, saindo e imediatamente fui fazer um startup de uma empresa que fazia softwares de billing para telecom. Mas a privatização toda, aquela fase com o Sergião e... Para quem não sabe, Itmídia também teve uma revista em telecomunicações, chamava Telecom Negócios, liderada pelo saudoso Etevaldo Siqueira. Sim, claro. Que era o jornalista ícone, né? O cara realmente das telecomunicações. E acompanhei muito toda essa privatização do sistema Telebrás. E você, da IBM, assim que privatizou, você resolveu aproveitar essa oportunidade. Sem dúvida, eu tinha um background incrível. Mas já como empresário ou não? Não, na verdade, eu fui contratado, né, que era uma empresa de origem alemã, mas com a sede principal lá nos Estados Unidos, para fazer o startup da empresa aqui no Brasil. Então, tinha praticamente um empresário, né? E, obviamente, os profissionais que tinham esse background que eu tinha estavam muito valorizados naquele momento, né? Dúvida. Então, acabei tendo essa oportunidade e aí usar um pouco desse meu viés de empreendedor, né? Foi muito bom. Eu fui o primeiro funcionário da empresa, tive que contratar escritório, enfim, montar a empresa, lidar com todas as questões, digamos assim, burocráticas do que é ter uma empresa no Brasil. Só não era assim, eu era funcionário, mas como se fosse mesmo o dono da empresa aqui. Em São Paulo. Em São Paulo, exatamente, em São Paulo. Aí eu saí de Rio de Janeiro e mudei para São Paulo para fazer isso, porque é onde estava o principal volume do negócio. Já casado com seus 3 filhos? Já casado com meus 3 filhos, sim. Não é fácil, não? 2 filhos. A Rafa nasceu no ano 2000, né? Quando já em São Paulo. Foi um negócio muito legal, porque todas essas empresas, né, aí no sistema, na privatização, a gente teve privatização do sistema fixo, do sistema celular, móvel, banda A, banda B, espelhinho. E todas elas precisavam faturar os clientes, todas elas precisavam de um sistema de faturamento. Não tinha as multinacionais do billing naquela época? Não, ainda não. Então a LHS era uma dessas, né? LHS. Exato. E aí nós fizemos grandes negócios, né? Tive que montar a equipe do zero, fazer parcerias com empresas como Accenture, que na época o Silvio Genesini, querido amigo nosso, estava lá liderando, né, a divisão de telecom, fizemos grandes negócios. Entre nós, Nelson, porque até onde eu me lembro dessas operadoras, não era tudo digital. Fazer billing num negócio desse não era tão simples. Não era tão simples, não. Tinha projetos que era Tinha difícil. que fazer os deployments, não era... Não, era plug and play. Às vezes era plug and pray.
Ah, boa, essa é muito boa. Porque, na verdade, você tinha que fazer muita adaptação também por causa da legislação brasileira, né? Porque, de repente, você tem um monte de empresa nova, né? Com todos esses sistemas, né, de conectividade e tudo mais. E eram todas estatais antes, passaram a ser privadas. Ou aquelas que estavam começando do zero, né? Como Também. as celulares, né, da banda B, né? É verdade. E todas elas precisavam faturar o cliente no final, né? Das contas. E ela foi assim. Não, eu acho que vale a pena legal. a gente abrir um parênteses rápido aqui, porque com esse conhecimento todo que você tem, você viveu essa fase das telecomunicações. Mais uma vez, a maioria das pessoas que estão aqui não estavam trabalhando naquela época e não tinha. E hoje eles simplesmente ouvem falar que existem um mexicano, um espanhol e um italiano. Desculpa a brincadeira, meus caros amigos da Claro, né? Da TIM, né? Os italianos e da Vivo, nosso grande parceiro também. Mas não era assim, né, Nelson? Era bem mais complexo esse negócio. Tinha, por exemplo, empreendedores brasileiros, né? O Banco Safra, muita gente entrou. Muita gente, muitos fundos de investimento, tinha várias operadoras, tinha Belsalfa, americana. E a regionalização também era... Exato, tinha várias empresas, né? Porque o modelo da privatização dividiu o país na área celular em diversas regiões, né? Que agrupavam alguns estados, alguns estados tinham eram divididos, então, enfim, foi um mosaico muito inteligente. O mosaico é bom. Muito inteligente, feito pelo ministro, né, Sérgio Mota, na época. A gente brincava. Que trouxe um investimento incrível para o Brasil, né? A gente brincava, inclusive, que era Fernando Henrique Cardoso como presidente, Sérgio Mota como ministro, gente, brilhantes, na minha opinião, brilhantes. Sim. E parece que estavam lembrando Dom João VI fazendo as capitanias hereditárias no Brasil, né? Que deu uma picotada no país, né? A Vivo não podia entrar lá, aquilo era da Telemar, isso. Entendeu? Lá no Rio Grande era outra coisa. E ao mesmo tempo nós tínhamos, né, 26 empresas regionais, né, de telecomunicações. Cada estado tinha a sua. Que é na telefonia fixa, né, que depois tiveram que se juntar, foram privatizadas. Telesp aqui em São Paulo, Telege, CRT no Rio Grande do Sul. Tem alguns nomes diferentes. Exato, a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. Enfim, foi um momento ímpar, né, na história do Brasil. Lembra naquela época, né, que o pessoal usava linha de telefone, era investimento, né? Altíssimo. Altíssimo, exato. Pagava em 5 anos, em dólares. Exato. Você punha no imposto de renda, o pessoal não sabe disso. Exatamente. Você era listado como bens e direitos no imposto de renda. Tenho 5, 10, 20, tinha gente que tinha 100 linhas telefônicas como investimento. Exatamente, né? E óbvio, da noite para o dia esse mercado mudou completamente com os investimentos que foram feitos aqui. Passou a ser um serviço e não mais um ativo. Exato, E aí o mercado de tecnologia evoluiu e floresceu muito nessa época, né? Não só para quem estava, digamos assim, diretamente envolvido como eu, mas as empresas em geral, todas elas venderam muito, né, para essas empresas de telecomunicações, né? Então foi um período bacana. E depois, então, dessa experiência, eu tive aí de novo uma iniciativa que essa não deu muito certo, mas enfim, faz parte Depois da RHE. Eu fui convidado para fazer parte de uma empresa de consultoria de e-business, né? Que era... Lembro, teve a febre do e-business. Febre do e-business, né? E eu fui morar em Nova York. A empresa chamava Scient, que era uma mistura de Science and Art. Olha só. O CEO era um ex-executivo da IBM, o COO também era um ex-executivo da IBM. E eles te arrastaram para lá. Arrastaram para lá, exatamente. Conheciam o gêniozinho brasileiro. O Steven, que era a pessoa que na época que eu estava na IBM, ele era o líder mundial de telecom, me convidou. E acabei de morar em Nova York, né? Em Armonk, não perto da IBM. Você foi para essa nova empresa Scient mesmo, direto. Tá. O escritório, olha que curiosidade, o escritório
escritório era onde Andy Warhol teve o seu The Factory, que era sei. né, Só. que era o ateliê do Art and Technology. E aí a gente fui trabalhar nesse lugar, que é um landmark lá em Nova York, na frente da Union Square. E, você estava in the city mesmo, entendi. In the city mesmo, exato. E vivi ali o boom and burst da Nasdaq, né? E do negócio de tecnologia. Que experiência, Nelson. Foi. Você morou ali também ou você fazia um commitment? Eu fazia pegava o trem. E esse negócio foi muito rápido e também, assim como cresceu muito rápido, foi um ano e meio, né? E a empresa depois começou a ter alguns, enfim... Mudou a família toda para Nova York? Mudou. Experiência. Exato. Meus 2 filhos mais velhos ficaram aqui, estavam terminando a escola. Sua menina era muito jovem. A Mariana já estava começando a faculdade, o Nel estava terminando o 2º grau, e aí a Rafa era recém-nascida. Então você tem um espaçamento grande. E aí o mercado mudou muito rapidamente, né? As empresas grandes de consultoria começaram a comprar essas empresas. E eu tinha ido para lá, na verdade, para me preparar para trazer a empresa para a América Latina. Ia fazer o startup dela também, a mesma forma que você já havia feito na LHS. Exato, esse era o plano, né? Entendi. Esse plano foi cortado de repente, né? E aí eu recebi um bilhete azul, um pink slip, quando os americanos falam, e grande experiência, né? Faz parte. E eu voltei para o Brasil, mas voltei para o Brasil já também contratado, né? Para minha próxima experiência. Ali você já virou francês ou não? Não, ainda não. E ali, na verdade, eu voltei para o Brasil em agosto, um mês antes do September 11. A gente estava falando, quando nós fizemos o primeiro episódio do Histórias da TI, tinha que ser gravado com Adelson de Souza, que é realmente um ícone, você o conhece muito bem, inclusive idealizador de tudo isso aqui. Estamos num estúdio dentro do Distrito Itaqui. Nós vamos falar disso mais para frente, né? Que você também está muito presente, mais do que presente aqui no Distrito Itaqui, e falamos justamente de toda essa transformação que aconteceu aqui, né? Mas continua, por favor, eu vou parar de te interromper, estou te interrompendo demais. Imagina, enfim, acabou sendo uma coincidência feliz, né? Porque certamente aquele momento após 11 de setembro foi muito traumático lá, principalmente em Nova York, né? A empresa onde eu trabalhava, inclusive, perdeu 2 colaboradores que trabalhavam em clientes lá nas torres. Só para te interromper mais uma vez, nós trouxemos Al Gore para ser keynote speaker do Business Forum, que aconteceu no dia 5 de outubro de 2001. Lá no Transamérica, Comandatuba. E eu e o Adelson falamos um pouco de histórias mirabolantes que aconteceram com essa vinda. Eu acompanhei a eleição que ele perdeu lá nos Estados Unidos, né? Cara, você estava lá nessa época? Foi. Meu Deus. Aquilo foi... E ele foi, assim, magnânimo, né? Ao digamos, aceitar a derrota e dizer assim, segue o jogo, né? Enfim, eu voltei para o Brasil e na época tinha uma empresa brasileira que estava crescendo bastante como integrador, né? Que era a CPM. CPM, Praxis, depois virou Capgemini, ou Capgemini, como diriam os franceses, oui. E o Gil, que era o Antônio Gil, que era o presidente da CPM na época, que também tinha sido da IBM, né? Passou por Scopus uma época. Ele soube que eu estava de volta e me convidou para liderar a área de vendas da CPM na época. Trabalhei muito próximo lá também com o Maurício Minas. Você não estava vendendo para o Bradesco, que isso o Maurício fazia. Eu ajudava. Maurício Minas vai estar aqui conosco também. Ele vai lembrar disso. Vai lembrar, com certeza. Exatamente. Ele ficava mais dentro do Bradesco do que dentro da CPM, que a CPM... Bom, o Bradesco comprou uma parte disso. O Bradesco era sócio, né? Era sócio. Sócio, né? E foi interessante ali, uma experiência muito boa de desenvolver toda uma equipe de vendas, principalmente para o mercado fora do segmento financeiro, né? E com uma composição acionária complexa, digamos assim, né?
Então, tinha diversas, digamos assim, iniciativas que você tinha que fazer e também lidar com os diferentes sócios. E eu, liderando a área comercial, tinha sempre que definir, digamos assim, as expectativas do nível adequado. Hoje em dia os jovens falariam, vocês que estão empreendendo, um cap table meio complicado, né? Exato. Mas, assim, tudo é experiência na vida, né? Então, foi uma grande experiência. Lá em Alphaville já. Não, era ali em. Nossa, como é? Cruzando o Tietê, o rio, cruzando. Sim, aquele lugar bonito no meio do mato. Exatamente. Aquele é maravilhoso, lembra? Ali. Fui lá. Bem bacana, aquela, o escritório ali. E, enfim, foi uma. Arnaldo Albuquerque ainda, né? Arnaldo Já tinha saído. já tinha saído na época, né? Quando o Gil entrou no. Já era o Gil, tem razão. Exato, Já era o Gil. E foi bacana, a gente desenvolveu bons negócios com vários clientes e aperfeiçoei algo que eu acredito que faço bem, que é a montagem de equipes, né? Montagem de equipes de alto desempenho, eu acho isso. Porque serviço é um outro business, né? Outro business, um outro bicho, né? É indústria, né, cara? E não é algo assim como, por exemplo, software ou hardware, que é muito transacional, né? Serviço relacional. É relacionamento, você tem que criar relacionamentos de longo prazo, né, com seus clientes. Não é só vender, é vender e entregar bem, né? Então foi uma experiência ótima. A CPM depois, né, acabou tendo outra composição acionária. E lá por 2004... Entrou Jair Ribeiro com a Braxis. Mas aí eu saí antes disso. Você saiu antes disso? Saí antes disso, porque em 2004, por causa dessa minha experiência em telecom... O Rogério Brecha foi para lá, você já estava fora. Eu acabei... Grande amigo que esse eu também vou trazer aqui para o Histórias da TI, que tem muita história para contar. Acabou que eu recebi uma ligação de um headhunter, né? Que é algo que tem um papel super importante aí no mercado, né? E me convidando para participar de um processo que eu acabei, enfim, sendo escolhido, né, para trabalhar na Nokia. Nokia? Na Nokia. A Nokia... Celulares, né? Não na área de celulares, mas na área de serviços, né? Serviços. A Nokia A tua experiência era em Networks. Porque a Nokia tinha, enfim, era conhecidíssima, né, com a empresa de celulares e tal, e passou depois todo um processo de queda, né? Teve uma história... Mas tinha também a divisão de redes, a Nokia Networks fazia as redes, né, e faz até hoje, né, as redes de telefonia, de celular e tudo mais, e que tem uma componente de serviços importante, né? Porque você tem que botar todos os centros de operações dos clientes para funcionar e tudo mais. E aí eu fui contratado para, digamos assim, desenvolver e crescer essa área de serviços na América Latina. Olha. Então tinha toda a parte de software e serviços de integração de sistemas. Tive que aprender, assim... outro bicho. E tive que ir mais a fundo nas questões de redes, né? Tinha a otimização de redes, esse tipo de coisa. Também foi uma operação de bastante sucesso, a gente acabou vendendo muitos projetos aí, sim, para a América Móveis, né? Com duas grandes operadoras. A Oi, na época, era um grande operador. O escritório era no Rio de Janeiro, então eu fazia, né, um bate e volta, ia passar uma semana no Rio de Janeiro, lá era do lado, no mesmo condomínio que estava a TIM, que tá a TIM até hoje. Lá na Barra? Lá na Barra. E então ali foi um trabalho bem legal, bem bacana de desenvolvimento deste negócio de serviços, né, e de software para dentro da Nokia, e tendo as grandes operadoras como seus clientes, né? Grandes negociações. E aí a Nokia é finlandesa, não é isso? Finlandesa. Você foi passear na Finlândia também, como você tinha ido em Nova York? Vezes. Eu falei passear, né? Eu sou um apaixonado por cultura, né? Aprendi a lidar muito com essa questão cultural, né? E nesse período foi o período em que eu talvez tive mais oportunidades, né? De interagir muito com pessoas dos mais diversas nacionalidades, com as culturas mais diferentes, né? E a melhor forma de entender uma cultura é através do relacionamento. Os finlandeses são muito diferentes, assim, todos são diferentes, mas tem uma característica muito interessante que é o seguinte: eles confiam muito em você. Uhum.
Então você olha no olho do finlandês assim, eu vou fazer tal coisa. Ele te pergunta, é isso mesmo? Está certeza? Aí, depois que ele está tranquilo com a sua resposta, ele diz, ok. Aí, então vamos. Faz um shake hands e volta deal. dali a 2 meses. Deal. Deal, né? Mas aí você tem que entregar, né? E principalmente você tem que ser muito transparente, muito franco. E isso bateu muito com o meu jeito de ser, né? Combinado não é caro, né? Exato. São valores pessoais que eu prezo muito, né? Essa coisa do respeito, de você dizer o que vai fazer e realmente teus comportamentos serem aquele, né? O famoso walk the talk. E confiar nas pessoas. Então, eu acabei tendo uma carreira muito boa na Nokia. A gente desenvolveu assim trabalhos incríveis. Aí em São Paulo, sempre São Paulo. Sempre São Paulo, viajando muito pela América Latina. Quando, em 2007, do final de 2006, a Nokia fundiu as suas operações com a divisão de redes da Siemens. Siemens. Deutschland. Você imagina, que tá falando de cultura agora, né? Finlandeses e alemães não podem ser mais diferentes. Com certeza. E ao fazer essa fusão acontecer, que foi criada a empresa na época chamava Nokia Siemens Networks, ou NSN, né? Não é o MSN, é o NSN. É verdade. E coincidiu que eles me convidaram, então, para ter a função que eu tinha aqui na Nokia, junto já na nova empresa. Na Alemanha. Me convidaram para fazer esse papel mundialmente, né? Olha só. Global. Global, exatamente. Então, eu fui ser o head de integração de sistemas, ou de Systems Integration. Baseado onde? Aí é o seguinte, aí a proposta veio, olha, você pode escolher Munique ou Helsinki. Aí eu disse assim... E a cerveja em Munique é melhor do que... E além do que não é tão frio, né? Não, mas aí assim... Mas explica um pouquinho como que vai ser esse... Não, mas tem time que vem daqui, vem daí. Eu olhei e tinha um time bem relevante na França. Brilhante. Meu amigo, Munique está aqui embaixo, na Baviera, tal, tem aquelas cervejas todas. Um clima frio, pero não muito. Helsinki está lá no meio das geleiras mesmo, né? E no meio do caminho você fez nem para ti, nem para... né? Como é que diz o gaúcho? Nem para ti, nem para mim, né? Então, nem pra lá, nem pra vamos cá. Ficar na França e em Paris, obviamente. Claro, obviamente. E noblesse oblige. E o meu chefe direto era inglês, né? Então eu morava em Londres. Então acho que foi Dá para ir por baixo do Canal da Mancha? Aí essa foi a negociação e acabei de morar em Paris. Então, nessa... Que vida dura, vocês estão vendo? Aprendam a negociar, vocês que são executivos com seus chefes. É assim, nem para você, nem para mim, vamos arrumar o meio do caminho, desde que esse meio do caminho seja Paris. Por acaso. Por acaso. Quanto tempo em Paris, Nelson? Bom, eu fiquei 3 anos e meio em Paris, talvez a experiência mais incrível que eu tive na minha vida, porque além de morar em Paris, eu tinha então esse role, esse papel global, né? Você viajava bastante? Viajava muito. Eu viajei, eu acho que para mais de 50 países, né? E viajar a negócios é diferente do que viajar... Totalmente. Com a família, com todo o turismo. Então, assim... Apesar que a família foi para Paris, todo mundo. Minha filha ficou aqui terminando a faculdade, meu filho acabou de estudar nos Estados Unidos, mas enfim, coisas da vida. O mundo é pequeno hoje em dia. Às vezes estava em Singapura e a gente fazia ligações assim globais, né? Mas faz parte. Eu acho que isso é bom, né? Porque eu acho que eles são todos criados para o mundo. Hoje em dia, sem dúvida. Essa experiência foi muito boa, porque eu tinha então funcionários na Finlândia, na Alemanha, na França, em alguns outros lugares do mundo e desenvolver assim equipes, né, de alto desempenho com culturas muito diferentes, né, com valores diferentes. Foi o grande desafio, eu acho, da minha carreira naquela época. A gente acabou desenvolvendo também uma parceria com uma empresa indiana para fazer um centro de desenvolvimento de software na Índia. Fui algumas vezes à Índia para negociar lá esses termos. Digamos que uma experiência internacional completamente diferente daquela vivida em Nova York. Não que eu não goste de Nova York, mas Nova York estava ali.
Aí você teve uma diversidade É incrível, sim, imensa. foi incrível e o business estava indo, foi bem, estava, enfim, crescendo bastante e numa empresa onde o core business, na verdade, não é o serviço, né? Era principalmente os equipamentos As e redes. tudo mais, as redes e tal. Mas eu sempre tive essa coisa de fazer com que aquilo que você está trabalhando faça parte do business como um todo da empresa. Então chegou um momento, pelo final do segundo ano, um pouquinho mais, eu disse, pô, eu acho que o ideal é que essa parte de integração acabe ficando dentro das unidades como um todo. Ou seja, eu tracei um plano para acabar com O seu próprio serviço. minha própria posição. Exato. Não, porque achei que fazia sentido e nas discussões de estratégia que tivemos e tal. E levei esse plano assim a cabo até o final desses 3 anos e meio. Passou para cada uma delas. Então, Exato. aquele shared service, se é que eu posso fazer Exato, acabou. essa analogia, acabou descendo para todas. E fazia bastante sentido isso, né? Então, e era uma operação relevante, aí a gente faturava em torno de uns 300, 400 milhões de euros. Tinha um número relativamente grande de pessoas, né, em várias áreas. Então, uma complexidade grande, mas crescimento. Eu sempre gostei de trabalhar em áreas de crescimento, né? Acho que tenho assim um perfil para isso, né? E aí, assim, eu tive a oportunidade de ficar e ir para outros lugares, mas eu resolvi que era hora de voltar para o Brasil, né? Então, deixa eu entender. Além de aprender a tomar vinho nacional lá na França, você trabalhou para burro, então, e rodou o mundo inteiro. Sim, verdade. Você recomenda esse tipo de experiência para um executivo que aparece uma oportunidade de ser expatriado? Vale a pena? Ajuda na carreira? Prejudica? Do ponto de vista de cultura, no meu ponto de vista, façam isso se tiverem oportunidade, mas na sua opinião? Acho que vale a pena. É claro que depende muito do teu ambiente pessoal, familiar e tudo mais, né? É que sempre tem um impacto, mas é muito valioso isso, né? Não tanto pela experiência, digamos assim, profissional per se, mas os desafios, né? Como pessoa que vocês têm de estar em outra cultura, se relacionar com as pessoas. O parisense não é fácil, por exemplo, né? Melhor ir para Bordeaux, né? Só todas as minhas idas no interior da França foram muito boas, mas eu acabei aprendendo também a lidar, né, com as pessoas, e isso acabou, né, um pouquinho mais para frente, me sendo bastante importante para a minha carreira, curiosamente. Então, assim, eu super recomendo. Acho que quanto antes melhor, né? Tem que ser jovem, porque tem que ter saúde para esse tipo de coisa toda, né? Mas é um aprendizado incrível. E a maioria das coisas não está nos livros, né? Desse tipo de aprendizado que você tem. E outra coisa é o seguinte, o executivo brasileiro é muito bem formado, né? Vamos combinar que não tem... E ele é flexível. Você diria isso? É a palavra? Eu acho que ele se adapta a situações... Sem dúvida. Eu acho que a flexibilidade é uma palavra que também a gente tem que olhar sobre o aspecto positivo, né? Flexibilidade... Porque se chegar para o alemão e dizer assim, eu sou flexível, não é exatamente o que ele vai gostar. Não, o alemão vai querer ouvir de você. Ele quer... Ele quer, tudo bem, mas o processo é esse, né? Mas a flexibilidade no sentido de se adaptar às situações, né? A como que você lida com imprevistos, por exemplo, né? E, de novo, assim, o executivo brasileiro é bem formado, a gente não tem por que ter qualquer, impacto na forma como você se vê perante os outros. Tem vários executivos brasileiros aí com muito sucesso no mundo inteiro, né? Eu acho que eu recomendo, sim, com certeza, e é algo que valoriza muito o profissional. E você, num dos porres que você tomando aqueles Bordeaux, você resolveu voltar para o Brasil? Como é que foi isso? Ou você já voltou numa posição no Brasil? Eu voltei para a própria NSN na época, né? Também aqui. Para cuidar de uma parte do business aqui na América Latina. Mas realmente eu preferi voltar para o Brasil, né? O Brasil é ruim, mas é bom, né? Já ouvi isso de muita gente importante, boa, falando. Essa frase é mágica, repete. O Brasil é ruim, mas é bom, porque assim, ou você vai para o exterior, né, e emigra, de vez. E aí de vez, e você tem que internalizar isso na sua mente, ou você vai ser sempre... Jura a bandeira lá fora, vira,
ou você vai ser um estrangeiro, né? E com os prós e contras disso, né? E tem um momento também que você vai como um expatriado, mas se você fica muito tempo, o pessoal quer que você vire local, né? Por questões de custo e tudo mais. E aí é a hora que você tem que tomar essa decisão, né? E aí essa hora veio para mim, né? E eu resolvi então que era hora de voltar pro Brasil e fiquei mais um tempo na Nokia Siemens aqui e acabei indo para uma outra oportunidade. Havaia. Havaia. Bom, te visitei muito na Havaia, Exatamente. né? Eu ia muito lá. Então, a Havaia é uma empresa americana, né? Assim, Conta rapidamente, você ficou muito tempo na Havaia. A Havaia 2 anos, é importante porque você conheceu pessoas muito importantes dentro da Havaia, certo? Nós vamos falar disso sem dúvida. Logo. Então, a Havaia era Lucent. Sim. Completa. A Havaia era Lucent, né? Que veio, na verdade, com a origem, estava nos laboratórios Bell, nos Bell Labs, onde os conceitos de telecomunicação foram criados, né? E aí depois ela virou Lucent e a Havaia foi um spin-off da Lucent, né? Para a área de software, principalmente para call center, ou contact center, e a área de telefonia corporativa, se é que existe isso ainda, né? Hoje em dia, aqueles aparelhão da Havaia, que era, né, ocupava metade dessa mesa aqui. Exato, não. Mas já era IP. O IP veio logo em seguida. Veio na sequência. Veio logo em seguida, sim, né? O IP veio logo em seguida. E o Brasil é um país que tem um polo de contact center, né? De call center muito forte, né? Muito, e a Havaia sempre rainha dos contact centers. Foi era na época e depois continuou por um bom tempo ainda o principal fornecedor, né? Desses contact centers, grandes empresas aqui, né? Atento e outras, né? Várias, assim. Primeiro emprego da maioria. Faz um trabalho socialmente muito importante aqui no Brasil. É uma indústria que vale muito a pena se falar, né? Porque tem um papel fundamental aí na formação de muita gente. E a Havaia precisava então expandir, né? E aí foi quando eu fui ser então CEO, né, da operação local aqui no Brasil. Com aquela coisa de responsável pelo P&L completo, com todas as funções e tudo mais. Então, achei que era uma experiência muito bacana naquele momento da minha carreira, com um plano de crescimento. Que ano que foi isso, né? Só para a gente posicionar no tempo. Sim, foi 2011, 2010, 2011, final de 2011, exato. E ali a gente também eu trabalhei muito na modelagem de vendas indiretas, né? Porque a Havaia sempre vende via canais. Diretamente, via canais. Então, os contact centers vocês ainda chegavam direto até onde eu me lembro, né? Porque eram uns grandes, sim, mas você tinha um portfólio que podia ir para outra. Uma cauda longa, você tinha que trabalhar com canais. E era muito concentrado. Tem que ser um canal especializado. Tem que ser os canais especializados a Havaia tinha um business muito concentrado em alguns poucos bons clientes, né? Na época ela conhecia o grande amigo comum aqui, o Alessandro, né? Da Todo, que hoje é o, né? Alessandro Goulart. Alessandro Sem dúvida, estavam na Todo. Ele e sua mulher, Vera Goulart. A Vera, exatamente. Que estavam na Bantec e fizeram a SPTec, que é um grande parceiro, sem dúvida nenhuma, do nosso distrito. Está aqui de toda a parte educacional aqui, a gente tem a SPTec como um grande parceiro. Um grande parceiro na Atos também, fazemos grandes parcerias com ele, com o programa que eles têm lá na SPTec. Eu brinco com o Alessandro até hoje, que a primeira reunião, quando eu conheci ele estava muito bravo, para vocês terem uma situação específica lá. Ele era o quê? O canal? Ele era o cliente, né? Ele estava na Tudu, que era um grande call center. Era, na verdade, era um canal cliente, né? Porque implantaram o grande call center da Contax, né? Da Contax, e fazia telemarketing. Era a maior empresa de contact center do Brasil. Né? Eu lembro, ali no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, para quem está aqui em São Paulo, era gigante. E era um projeto, assim, incrível, talvez o maior projeto da Havaia no mundo, que era o primeiro grande call center totalmente IP, né? Enfim, então tem ali teve uma experiência, eu tive uma experiência muito interessante lá de fazer com que esses grandes clientes desenvolvessem mais serviços e consultoria, que eu tinha um bom background, e ao mesmo tempo desenvolver uma estratégia de canais para aumentar a base de clientes
E aí tivemos muito sucesso, a gente acabou aí 2 vezes tendo ali os prêmios de maior crescimento aí da Avaya no mundo e tal, então foi Mas isso tudo você teve por causa de uma vendedora que estava lá dentro que fazia um estrago nas vendas gigantesco. Ou eu estou exagerando aqui? Não, tinha uma turma toda Tinha uma turma toda boa. de vendas lá muito boa, né? E assim, uma experiência muito legal, muito bacana, com um processo de crescimento acelerado. Mas também a Avaya, em algum momento, não percebeu, né, que o mercado estava mudando muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Põe rápido nisso. Foi muito rápido a mudança, né, onde a telefonia, né, corporativa mudou completamente, né, de hardware para software, né? E a Avaya acabou tendo alguns problemas como empresa como um todo, né, lá fora. E eu tinha um plano, um projeto que eu tinha discutido com meus chefes na época de 3 anos fazer o que a gente acabou fazendo. E foi muito legal ali. Então, outra experiência muito boa. Acho que eu agreguei digamos assim, no meu currículo essa questão de você ter uma forma de venda indireta que não é simples, né? Muito comum. Você tem que Seu lidar. diretor de canais. Lidar com os interesses, né, de vários E cada parceiros. uma dessas empresas tem o seu dono, ele Exato. Tem os construiu distribuidores, aquilo, e tem o distribuidor. Você trabalhava. com alguns distribuidores também. Ah, não era o one-tier, não. Você trabalhava com Tinha um tier. tier e tinha 2 tier. Tinha alguns que eram um tier e alguns que eram através de distribuidores. Então tem toda uma Quando eu estou modelagem. acostumado, deixa eu só abrir Claro, um parênteses você aqui e conhece bem explicar isso. para o nosso pessoal. A gente teve a Computer Reseller News para canais de distribuição. Esse linguajar, obviamente a maioria de vocês conhecem, mas os mais novos, o one tier, two tier, normalmente você tem o fabricante, o distribuidor e o revendedor, né? A VAR, o Value Added Reseller e tal. E são 2 níveis, né? Para fazer o trabalho de quem faz o sales in para o distribuidor e o distribuidor o sales out depois através da revenda, através do cliente final. Muitas empresas como a Avaya começaram vendendo direto, então não tinha nenhum tier, né? Era só direto do fabricante Avaya para o usuário final, o mundo corporativo, né? Agora, tudo isso, Nelson, ainda o seu lado executivo. Exato. De grande sucesso, cá entre nós, né? Presidente de várias empresas, experiências, Nova York, Paris e tudo mais, volta aqui no Brasil. A Avaya era a empresa do momento na época. Eu lembro do lançamento da Avaya, foi feito com pompa e circunstância, como diria-se antigamente, né? Com tudo que tem direito. Eu brincava até fazer uma piada bem, que meus filhos vão dizer que é piada daquelas que não se fala, mas que a Avaya no Brasil era aplauso. Não era a Avaya. Mas eu lembro deles me contarem que a Avaya, você lendo daqui para cá ou dali para lá, era a mesma coisa. E eu não posso reclamar. Investiram muito com nossas revistas, com nossas mídias online naquela época, para tornar a Avaya conhecida no mercado. Ainda do lado executivo. E como é que você mudou do lado da mesa? Como é que isso aconteceu? Por quê? Quando? Eu, ainda na Avaya, tive a oportunidade de ir a Pernambuco, né, numa visita a clientes, e eu fui conhecer, então, o Porto Digital, com um grande amigo comum aqui, que é o Silvio Meira. E ao conversar lá com o Silvio Meira, ele estava, enfim, que inclusive tinha recentemente, naquela época, participado de um evento nosso da Avaya. Eu lembro até hoje, era uma quinta-feira, véspera de carnaval, então Recife já estava toda preparada para o carnaval, fomos almoçar, e ele me falou bastante, eu já tinha visitado o Porto Digital e tudo, eu tinha ficado impressionado com aquilo tudo que era, imagina o que é hoje, realmente é algo impressionante o que se faz lá no Recife. Sem dúvida. E ele me comentou um pouco de uma empresa chamada U-Store, que estava desenvolvendo uma tecnologia de U-Store, né, de storage. Você armazena, U-Store, praticamente, a tradução literal. Baseada em software, né, e que era uma novidade na época. Não era um appliance, não era disco, não era um Software Defined Storage. Tá ok. Eu fiquei bastante interessado, curioso com aquilo, né? Depois conheci o Rodrigo, que era o Rodrigo Assad, que era o empreendedor que criou, né, a empresa, técnico, que ele era professor, inclusive, das universidades.
E quando eu saí da Vaia, eu resolvi dar um freio, né, na minha vida executiva e pensar um pouco sobre o que eu vou fazer nos próximos 20 anos, sei lá, né? Ou 30 anos, né? Eu disse, pô, eu acho que existe um espaço aqui para pensar em algo diferente. Comecei a... Chega de ser presidente da empresa. Pois é, né? Pois é. Acabei, então, indo estudar um modelo de fazer a interação entre o mercado dos empreendedores brasileiros em tecnologia com o mercado de... Muitas startups. O Store também era uma startup. Também era uma startup. E o grande desafio do empreendedor brasileiro, ou do empreendedor em geral, mas brasileiro especificamente, é como que ele chega no cliente, né? Como que ele chega nas grandes empresas. E eu tenho um relacionamento, né, com muitos potenciais clientes, muitos CIOs, muitas pessoas. Você sabia como abordá-los. Exato. E resolvi estudar esse meio. Depois a Fabiana acabou se juntando a esse... Fabiana Falcone. A Fabiana acabou se juntando a essa modelagem e aí nós criamos ali uma empresa para fazer essa aproximação, né? E fomos falar então com o Rodrigo, né, da U-Store, para ser uma principal potencial cliente, onde nós pudéssemos, digamos assim, representar, né, a U-Store para o mercado corporativo e trazer as soluções e tal. Com a ideia de que seria uma primeira, né? Só que acabamos nos envolvendo completamente, né? E mergulharam de cabeça. Você tinha a experiência de tocar um negócio, né? E achamos assim que a tecnologia tinha um potencial bastante grande, né? E aí, num momento assim, meio num ímpeto, né? Acabamos virando sócios, né, da empresa, com a saída do... Então, vocês mergulharam mesmo dentro da U-Store. Não era um assessor ou... Iniciamos assim, depois acabamos virando sócio mesmo. Sócio, colocando dinheiro, tudo que tem direito. Exatamente. E aí foi assim uma grande montanha-russa, né? A partir daquele momento, porque no final do mês, né? Tem um monte de funcionários e suas famílias, dependendo da empresa e tudo mais. Eu estou dando risada aqui, Nelson Campelo, porque no nosso primeiro episódio do Histórias da TI foi gravado com a Adelso de Souza, e eu e ele vivemos tudo isso, você acompanhou muito disso. E eu mencionei aqui altos e baixos, que é uma montanha-russa. Adelso contou muitas histórias para vocês. Só muda de endereço. Só muda de endereço. Estejam preparados, vocês que estão empreendendo. Continuem firme, mas precisa ter muita resiliência e precisa saber lidar com os altos e baixos. Foi contigo assim também? Foi, com certeza. Assim, tinha momentos que você não sabia de onde você ia tirar o dinheiro, né, para pagar os seus compromissos e tudo mais, mas o importante é acreditar naquilo que você está fazendo, né? E ali tinha uma tecnologia que precisava ser talvez direcionada para o mercado, e eu acho que a gente fez bastante bem isso, né? Acabamos reorientando, digamos assim, alguns dos desenvolvimentos e para uma ferramenta de broker de nuvens, né? Broker, mas e o Store? O que Store tem a ver com... Na verdade, tem muito a ver broker de nuvem. Porque o conceito das nuvens públicas, né, é de como que você maximiza o uso do storage, né? E o seu problema era software, você não estava vendendo mídia. E tudo isso é baseado, e o conceito é o mesmo, baseado em software defined storage. E ao você ter acesso a isso, nós conseguimos, digamos assim, abstrair, né? Aquilo dá uma visão para os potenciais clientes do como que eles estavam utilizando, quão bem estavam utilizando os recursos computacionais, não só do storage, mas também do processamento da memória e tal. E aí a empresa acabou indo para esse segmento num momento em que o boom de nuvem estava começando. Explodindo. Então, digamos que nos termos de hoje, você pivotou a empresa de uma certa forma. A gente pivotou. Deu uma guinada, deu uma ajustada no modelo. Pivotar, às vezes, é que transformou completamente, não foi isso que vocês fizeram. Vocês adaptaram a demanda. Mas a gente pivotou muito o modelo de negócio, o modelo comercial. O modelo de negócio foi. E chegou um momento em que nós vimos que nós não ia conseguir, digamos assim, desenvolver o software, entregar o software e fazer o serviço, né? Então, a partir daí, a gente passou a... Você estava com
com tudo isso verticalizado. Tudo isso verticalizado. E numa empresa de software, né, você tem um perfil de gente, serviço é completamente diferente. Aí talvez foi a experiência maior que nós trouxemos, a Fabiana muito com os modelos comerciais, e eu muito com essa coisa da experiência com serviços, e sabendo que a gente precisava de ter canais, né? Canais para os serviços, e aí desenvolvemos a relação com os integradores. Atos, inclusive, né? A própria Atos? Exato. E dali, foi a partir daí que eu conheci o meu antecessor, né, na Atos. A Atos já tinha comprado o que no Brasil? A Atos ainda era aquela Atos Orange lá? Não, já era Atos. Que começou comprando a Orange da Philips. A Atos era Atos Origin, depois comprou... Schlumberger foi junto. Schlumberger, depois a divisão de TI da Siemens. Depois a Bull, né? A PC Bull, a Unify também. Para quem não está familiarizado, grandes computadores com capacidades de processamento incríveis, exato. Fora da curva. Mas ainda voltando à U-Store, então nós desenvolvemos essa relação com integradores, né, para poder focar fundamentalmente no desenvolvimento do software e das funcionalidades e tudo mais, né, e ser uma empresa realmente de software, né. E isso teve... Lá no Porto Digital, tudo isso lá no Porto Digital. Você virou pernambucano, então? Não, porque o canal para o mercado está aqui em São Paulo, né? Exato. Então, o time lá, e é claro, a gente foi muitas e muitas vezes lá, mas isso acabou criando uma plataforma de broker de nuvem, que foi a primeira grande plataforma, ou a primeira plataforma que foi utilizada, inclusive nos concursos públicos. Tudo online. Assim, é um portal, um portal digital, né? E tinha algumas outras empresas não brasileiras que concorriam, mas a gente já tinha uma vantagem de estar aqui, né? Quem eram os clientes naquela época, Nelson? Sim, tinha vários clientes do setor público, porque o governo... Setor público direto mesmo? Governo? É governo, mas de novo, através de integradores, né? Porque aí não dá para chegar direto. Não, e porque o governo passou a discutir em paralelo, muito da estratégia de nuvem pública para o governo, né? Isso. Eu, Rodrigo e Fabiano, a gente deu muito input para essa discussão toda, fomos a Brasília várias vezes, até porque a gente estava nesse, digamos assim, no olho do furacão, né, dessa mudança toda. Em algum momento... Tem que ir para a nuvem, tem que ter... O Ministério do Planejamento e depois o Ministério da Economia acabou fazendo um grande edital, né, onde o modelo era um modelo de brokeragem, de broker de nuvem, e precisava ter, então, uma ferramenta para fazer isso. Melhor do que isso. E ali foi vários negócios por aí, e depois alguns clientes corporativos começaram também a entender essa necessidade de ter uma ferramenta que conecte nas nuvens públicas e também nos ambientes... Já era um ambiente híbrido? Permitia fazer ambiente híbrido através dessa ferramenta, né? Porque você lê, digamos assim, a infraestrutura on-premises, a infraestrutura pública, e traz, digamos, as informações para você poder tomar a melhor decisão de onde colocar cada workload. Exato. Então, foi um negócio assim, que pivotou e acelerou muito rapidamente, e a gente acabou recebendo aí uma oferta de compra, do Grupo Claro. Mas antes de você falar da oferta de compra, de que o fato de ficar milionário faz parte, todo mundo está brigando para isso, multimilionário, né? Mas como é que foram os anos na U-Store mesmo? Quanto tempo você ficou lá? Nós ficamos lá 5 anos. Você, Fabiano e Rodrigo? Exato. Com funding de... Já entendi. Para vocês verem, o funding era o cheque muito especial. Suor, cheque especial, suor e lágrimas. Exato. Aqueles dias que... Na verdade, assim... Melhor não lembrar, né? Não, assim, a gente lembra... Mas é uma experiência. Claro, como toda narrativa, a gente sempre lembra das coisas boas, né? Mas tivemos momentos muito difíceis. Teve um momento que a gente se olhou e disse, bom, e agora, né? Como é que a gente faz? Será que custa muito caro para fechar a empresa? Brincando um pouquinho, né? Mas, assim, não é fácil ser empreendedor, e no Brasil, eu diria que em alguns momentos é para heróis, né? Porque tudo é contra, né? Tudo do ponto de vista da estruturação,
digamos assim, do mercado como um todo, né? Mercado financeiro e tudo mais, que é parte de impostos, e a gente financiava o imposto para pagar depois, tudo mais. Não Aí não fácil. existe bonzinho, né? Aí dinheiro é dinheiro. E nós não temos assim um mercado como nos Estados Unidos, por exemplo, né, de venture capital muito estruturado, ou que permite que você faça investimentos de médio e longo prazo e tudo mais. Então, realmente, você precisa ter estômago. Mas ao mesmo tempo você pode acabar tendo bons resultados, né? E cria um pouquinho de, né? Boa, Casca dura, como diria o outro, né? Então, a gente tem que aprender a dormir. resiliência, né? Muita resiliência. Mas, de novo, você tem que não se afastar dos teus valores, né? E ao mesmo tempo também acreditar naquilo que você está fazendo, né? Gostei disso. Repete para todo mundo ouvir. Não se afastar dos valores. Dos valores, exatamente. Isso é fundamental. É o propósito que você está trabalhando, valores. Isso é muito importante, porque no final das contas, assim, é muito da tua reputação que também está... E é uma fase da vida que você está passando. Exato. Então, quem se dispõe a fazer isso, eu que nem você, eu incentivo, mas tem que entender bem o que é. Tem que conhecer. Tem que conhecer. Vamos para a parte boa. Aí você falou, você chegou até que esse IU Store, esse SDS que vocês faziam, quer dizer, essa coisa toda com as nuvens explodindo. Quem se interessou pela U-Store? Algumas empresas se interessaram, especialmente os integradores, né? Porque acabou que a necessidade de uma ferramenta, né, para fazer o que hoje se chama FinOps, né? Ou seja, a parte... hoje esse termo está estabelecido no mercado como FinOps, que é a parte financeira da operação de infraestrutura, né? Que é como que você consegue atender os workloads, as demandas que vêm de processamento e de armazenamento, etc., mas ao mesmo tempo que você controle digamos assim, as torneirinhas para que a sua conta no final do mês não exploda, né? Porque muita gente que entrou em nuvem logo no começo, é fácil, vai para a nuvem, sobe. A hora que começa a aumentar o workload, a conta vem. A conta chega, não tem jeito. Exato. Então, e aí... Uma Black Friday, assim, né, que explode o uso. Exatamente. Já quem é do varejo, né, isso Não, e a nuvem vem exatamente para isso, né, para você poder utilizar de acordo com a demanda, mas você precisa controlar, porque tem demandas e demandas. Por exemplo, uma demanda de uma máquina virtual tradicional tem um determinado custo, uma demanda de alguma coisa que use dados e tudo mais, é muito caro, né? Porque você usa, digamos assim, a parte da infraestrutura que é mais cara. Né? Então, essa ferramenta vem para poder, digamos assim, organizar isso, né? E nesse sentido, então, naquele momento, ali por 2018, 2019, nós tínhamos uma ferramenta que estava, digamos assim, atendendo uma demanda de mercado. E se eu disser assim que a gente planejou isso lá atrás, né, eu podia dizer... Não. A gente pode dizer, mas não foi, né? A gente imaginava que alguma coisa... Foi as oportunidades que você foi abraçando. Mas também a gente foi direcionando então, o seu desenvolvimento para isso. Aí que vem o espírito do empreendedor, né? Do CEO que você era da empresa, de saber direcionar a empresa, atender as devidas demandas, saber olhar de onde estão vindo as demandas e se você tem a ferramenta, direcionar. Porque você tem aquela tentação, né, de sair desenvolvendo muita coisa, né? E acho que uma das grandes características, algo que é muito importante para qualquer executivo, qualquer gestor, é saber o que não fazer. Já é um grande passo. Exato. Se você souber o que não é para ser feito, já é um bom começo. E isso, às vezes, são decisões difíceis, né? Porque tem muitas opiniões diferentes e oportunidades mesmo, né? Mas foco é muito importante. Mas você estava numa estrutura enxuta. Né? Super enxuta, sim, claro, né? Então não dá para sair fazendo tudo, né? Mas mesmo assim, algumas discussões técnicas, inclusive, né? Se você desenvolve mais essas funcionalidades ou outras importantes. Acho que acabamos acertando a mão. E a Embratel hoje, claro, acabou comprando a U-Store, é isso? Foi isso. Vocês não pensavam em abrir capital?
Assim, talvez se nós estivéssemos lá no Vale do Silício, né? Ah, é verdade. Vocês não tinham fundo de investimento. Não, Como nós que tínhamos a nossa ideia dos fundos, queriam abrir o capital da Intermídia na época. eu vou dizer assim, eu assumi esse papel na empresa de relacionamento com fundos e potenciais investidores e tudo mais. Não é fácil também, não é simples. Principalmente no Brasil, onde você tem uma empresa que ainda não tem uma receita grande, tem um viés de crescimento grande, mas ainda não tem uma receita estabelecida. E aí, muitas discussões que eu tive, o pessoal queria ficar com quase toda a empresa. Ia te diluir inteiro. Te diluir, assim. E abrir capital custa, não custa muito. Não, e antes de abrir o capital, só para entrar, né? Só para entrar? Só para entrar. Entendi. Eles avaliavam, né? Sim, porque eles não têm também a mesma crença que os empreendedores têm do negócio. Então, quando você founder é o founder. Mas quando você traz uma empresa startup, né, para uma avaliação puramente financeira, é muito difícil chegar num acordo. Né? A não ser que você esteja disposto a abrir mão e ser diluído muito, que não era o caso, né? E com os discount cash flow, põe os juros lá em cima, etc. E a hora que você vai ver, você vai falar... Não tem negócio. Então, nós discutimos bastante isso e chegamos à conclusão que a gente precisava ter um investidor estratégico, né? Porque ele ia olhar para a ferramenta, para o software, para a empresa, como um alavancador do resto do seu negócio. Então, a valorização aí é muito maior, porque você não está valorizando simplesmente o ativo que você tem, mas também o impacto desse ativo no negócio do eventual comprador, né? E aí houve uma fusão de interesses interessantes. Aquele edital que eu comentei lá com você do Ministério do Planejamento, Ministério da Economia, a Embratel foi a vencedora, usando essa ferramenta. Já eles puderam ver, digamos assim, o potencial. Eles não tinham nada parecido, né? Não, e era absolutamente fundamental, né? Então, ali foi uma negociação longa também. Bom, imagina. Isso aí não é... Quase um ano, por aí. Mas valeu a pena. Não, valeu a pena. Acho que foi feito o negócio, venderam para Embratel na época. Claro. Grupo Claro, né? Grupo Claro. Até o nome Embratel. Eu mesmo. A gente não tinha dinheiro para ter um advisor, assim, então eu mesmo fui o negociador. Você também serviu. Eu e a Fabiana fizemos aí Você só contratou advogado, e olha lá. O advogado, sim. Advogado aí já não dá para... Mas brincar de advogado... O advogado virou um grande amigo e é um cara sensacional. E ele entrou um pouco no risco também lá. Ótimo. Então isso foi... Advogado empreendedor. Exato. A gente tinha uma coisa que era incrível, que a Wistor nunca teve nenhuma causa trabalhista. Olha só. E tinha as contas todas em dia, enfim, a contabilidade. Tudo sem esqueletos no armário. Sem esqueleto, a gente passou, obviamente, por um due diligence, né? Bastante criterioso. Multinacional do tamanho do Grupo Claro. E deu tudo certo. Então, depois teve aí mais 3 anos, onde a Fabiana ficou, né, na Wistor. A Fabiana continuou... Por causa a modalidade de negociação junto, então, teve um earnout onde ela foi. Ela foi para acompanhar. Eu que saí, né? Porque... E você saiu. O Rodrigo também. Não, você ficou lá e tá lá até hoje. Eles compraram a inteligência, eles não compraram só. Né? Não, precisa da empresa, das pessoas todas, sim, sem dúvida. Acho que foi um bom negócio bom para todo mundo. Assim, eu só tenho coisas boas a falar da Claro e da Embratel. E dos executivos de lá. Nossos amigos até hoje participam no nosso Twitter Fórum, vocês da Grupo Claro, sensacional o trabalho que vocês fazem, sem dúvida nenhuma. Mas aí, vamos lá, dinheiro no bolso, sem ter que trabalhar lá, tudo bem, sem ter que trabalhar no Grupo Claro, você voltou para a França para tomar vinho em Paris, com seus amigos que um dia fez chorar de alegria, ou não? Na verdade, foi curiosa essa história, porque eu estava em pleno processo de negociação e tal, e aí o Yves, né, que é um francês que virou um grande amigo, que era o meu antecessor. Conheci, esteve aqui nas Siemens, lá o escritório era... Isso, o escritório era lá no grupo. A Rua Werner Siemens. Ele veio depois do Alexandre. Não, na verdade, ele veio da França... Ele era o CFO? Ele veio da França já como CEO, mas na França ele era CFO. Esse. Eu te conheci ele. É francês. Francês, exato.
E Você já o conhecia? Não, eu conheci ele no processo da história, inclusive porque eu comecei a desenvolver digamos assim, relação com os integradores. Como eu tinha essa vivência na França e tal, a gente acabou tendo uma certa aproximação, né? On peut parler français, monsieur, hein? Pas de bien problème. sûr, Oui, bien sûr. Ok. tinha desenvolvido essa relação com ele. Um dia ele me chamou e disse: Olha, vamos tomar um vinho, né? Eu queria te convidar para jantar, tomar um vinho e tal. E aí ele me falou: Eu vou me aposentar. E eu disse: Poxa, é mesmo? Vou voltar para a França. Eu trabalho também jovem, coisa é. Mas ele disse: Não, vou voltar para a França e tal. E eu disse: Pô, vamos celebrar então, né? Fizemos Abrir mais um Bordeaux. santé e tal. E aí ele disse: eu queria te dizer que eu indiquei o teu nome pro meu lugar. Aí ele disse: pô. Mas você não estava em lugar nenhum até então. Não, eu estava ainda no store fazendo. Eu estava pensando que eu. O phase out da U Store. Exato. E aí eu disse: pô, acho que ele bebeu demais. Mas como o vinho era francês, ele está acostumado. Ele disse: não, é isso mesmo e tal, não sei o quê. Eu acho que a Atos precisa de alguém com um perfil mais comercial, assim. Enfim, por tudo que a gente se conheceu nesses, sei lá, 2 anos que temos aí, acho que seria muito bom para a empresa aqui. E se você quiser, assim, eu te convido para ir a Paris fazer uma entrevista lá com o CEO global da empresa e tudo mais. Esse convite não dá para não se recusa. Né? E eu fui, assim, meio, como é que eu vou dizer, assim, lá, eu diria, de sangue doce, né? Assim, sem grandes expectativas. Mas adorei a conversa e também, assim... A Atos hoje, na França, ela é o grupo France Telecom? Não, tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver, não. É uma empresa independente. Totalmente independente. Totalmente independente, com ações na bolsa e tal. A Bull estava debaixo disso. Sim. E saiu. Está com a Atos hoje. Está na Atos hoje, exato. Listada em Paris. Conta um pouco da Atos, para a gente entender melhor. A Atos é uma empresa que começou assim, na França, aí teve uma fusão com a Origin, que é de origem holandesa, né? Virou Atos Origin. E foi crescendo por aquisições, né? Depois adquiriu a área, a SEMA, que era do grupo Schlumberger. Do Schlumberger. Depois a Bull, que foi já uma aquisição grande, a área de TI da Siemens, e a Siemens virou um grande cliente global. Serviço da Siemens. Chamava SIS. Aí vieram milhares de pessoas, né? Milhares mesmo, né? Depois comprou também uma empresa chamada Unify, que era concorrente da Avaya, né? A parte de telefonia e tal. E foi crescendo por aquisições, né? E organicamente também. Organicamente também, né? Chegou a ter 100 mil colaboradores, né? Presença em 65 países, algo assim, né? E 67 países, E global mesmo. Global, uma empresa grande, assim, junto com a Capgemini, talvez das 2 grandes empresas francesas, né, europeias. Concorrentes. Concorrentes, sem dúvida. E é isso, aqui na operação no Brasil, com todas essas aquisições, em algum momento o I veio para consolidar isso, quando ele fez um trabalho de consolidação bom, e foi quando, então, eles me convidaram para assumir aqui. Olha só. E eu tava naquela assim de, poxa vida, não sei se é isso que eu quero, mas eu coloquei algumas condições, ou digamos assim... Para eles não aceitarem. E nem estou falando sobre o aspecto financeiro, não, estou falando sobre o aspecto assim, de modo de trabalho, né? Sei. Eu acho que o financeiro é fácil de aceitar, o mais difícil é quando você tem outras tantas... e a empresa global, assim, autonomia, como é que era, assim, eu disse, cara, eu estou vindo de uma experiência onde, cara, assim, eu tinha que fazer tudo, né, empresário, então, eu acredito que dá para aplicar muita coisa dessa experiência numa grande empresa, mas precisa ter graus de liberdade, digamos assim, né, e eu tinha um pouco de ideias, assim, do que fazer numa empresa como essa. Não fazer tudo que a matriz manda. Exato. E os franceses foram bastante flexíveis nesse sentido. Bom, vamos, digamos assim, ver como a coisa vai evoluindo, né? E aí comecei essa jornada que já fazem 6 anos, né? 6 anos aí de crescimento. Antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Foi 2019, março de 2019. 15 de março. E... O Ivo se foi, eu assumi, passei aí uns 100 dias ouvindo, né? Ouvindo
Pegou toda a parte de serviço. Tinha o quê? 7, 8 mil pessoas lá já? Não. A empresa é menor do que isso, né? A empresa tinha em torno de 2.500 pessoas. Ah, nas Siemens que tinha. Assim, mas isso lá globalmente. Aqui não. Operação no Brasil, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia. Enfim, passei a ouvir América do Sul toda. América do Sul todo. Ouvindo muito aí os colaboradores, os clientes, né, as pessoas do mercado, porque a Atos não tinha muito, a percepção de marca não era muito forte, né? Juntou muitas marcas que eram todas fortes individualmente, né? E aí você perde, não tinha uma identidade, digamos no assim. Brasil não. No Brasil não tinha, né? E o escritório também era um escritório que não representava uma unidade única. Um andar tinha um determinado logo, no outro andar tinha outro logo. Tudo disso, eu visitava, né? Muita sala fechada. E eu lembro que eu chamei eu tinha acho que uns 2 semanas de Atos e chamei o Adalto, que é conosco até hoje, que é o nosso diretor de administrativo e procurement e tudo mais. Eu disse, até o final do ano a gente vai sair daqui. Ele me olhou. Do escritório. Do escritório. Ele me olhou e disse, Nelson, não dá para fazer. Lá na Werner Siemens. Lá na Werner Siemens. Eu disse, cara, não dá para fazer aqui o que eu acho que tem que ser feito, né, nesse escritório. Nada contra o local e tal, mas precisava ter uma visão muito diferente do escritório. Enfim, em dezembro a gente acabou mudando. Saíram? Sai. E fiz todo um trabalho de brand, mas do ponto de vista interno, né? Porque eu acredito muito que você precisa primeiro conquistar os corações e mentes dos colaboradores, né? Para depois você ter visto para fora, né? Porque o colaborador tem que ser aquele... Ainda mais em serviço, que você tem entrega, né? Tem entrega. E a Atos era reconhecer, eu falei com muito cliente, né? O cliente disse assim, a Atos entrega um bom serviço, mas vende pouco. E eu disse, como assim? Não, podia vender mais aqui e tal. Alguns projetos, vários projetos eram projetos globais, né? Então... E aí eu, enfim, estruturei uma área de vendas. Coisa boa de ouvir. Agressiva, né? Criamos um plano de vendas muito bom. Teve que trocar muitas pessoas. Poucas pessoas, né? Mais o trabalho de desenvolver. Mas algumas pessoas, sim, naturalmente. Principalmente para digamos assim, as pessoas que não estavam, digamos assim, conectadas com o meu jeito de pensar do ponto de vista da cultura. Eu queria com a cultura de uma empresa que foque no grupo, no time, que valorize o time, fácil de falar, difícil de fazer, né? Que realmente tem um foco no cliente. Então, tem alguns episódios que eu posso contar aqui que foram muito interessantes nesse processo. Gostaria, porque, olha, eu conheço várias pessoas na sua empresa. Você é o presidente queridinho, cara. Assim, incrivelmente como todo mundo lá dentro te adora, sinceramente. Você trabalhou realmente o endomarketing antes de trabalhar o marketing para os clientes, é isso? E é isso, eu acredito de novo, né, que você precisa criar a marca forte, o senso de pertencimento interno, e isso passa por cultura, né? E assim, você tem que ter uma comunicação muito franca, direta, você tem que cuidar dos aspectos de governança, né? Você tem que cuidar dos aspectos de quem faz o quê com quem, né? Garantir que as pessoas não tenham uma orientação, várias orientações, né? Então eu dizia ao pessoal, olha, todo mundo aqui cuida de cliente e colaborador. Dos gringos cuido eu. Entendi. Até porque... O corporativo pegou para você aquele que é chato, mas né? eu sou dotted line ou solid line para não sei quem. Eu disse, não, tudo bem, mas aqui é o seguinte, não importa se é solid line, dotted line, no line. O importante é que nós todos estamos para atender os clientes e atender os acionistas e fazer com que os nossos colaboradores estejam contentes, felizes e tal. A política corporativa aqui nem qualquer multinacional é muito difícil de fazer. Você falou, faço eu. Faço eu, exato. Então você chegou para os caras e falou, vamos ser finlandês. Walk the talk, é isso? E foi diferente. A gente criou fizemos um trabalho junto com a Great Place to Work, né? Porque a Atos não era nem listada entre as empresas Great Place to Work aqui na América do Sul, né? No final de ano, todas as subsidiárias foram Great Place to Work. Não é fácil isso. Nós também participamos. Não é simples. A gente fez... E olha a quantidade de pessoas que você tem. Quanto maior o número de pessoas, mais complicado fica. O ano passado, inclusive, nós fomos eleitos aqui no Brasil uma das melhores empresas para se trabalhar, com quase 3.000 pessoas. Não é? Parabéns. Parabéns mesmo, porque...
Então, a Great Place to Work nos ajudou a definir todo um modelo de colaboração, de como que eram isso, e aí um dia eu chamei toda a liderança nesse evento e disse o seguinte, pessoal, vou contar uma pequena história para vocês sobre a França. Eu morei lá, falo um pouquinho de francês e tal, e existe um personagem muito famoso na história da França, né, que não é o Napoleão, que era o Luís XIV, né? Luís XIV. Luís XIV. Apesar que o Luís XV é o mais falado, né? Não, Luís XIV. Luís XIV era o Rei Sol. Ah, lembrei. Isso aí. Estudei história. Roi Soleil. Roi Soleil. Ele foi monarca por muitos anos. Muito. E ele tinha uma frase que dizem, né, nos livros de história, diz que ele falava que l'état c'est moi. Quer dizer, o Estado sou eu. Oi, Joe. E eu disse pro pessoal, a partir de hoje, le global c'est moi. Muito bom. Metaforicamente, cuido eu. Assim, e também não vem. Vamos entregar para os clientes. E também não vem me dar desculpa de que alguma coisa não aconteceu por causa do global, porque a culpa é minha. Aí você vai ter que me explicar por que eu tô onde que eu tô falhando e me ajudar e tal, né? On attend l'instruction de Paris. Isso não, jamais, né? Exato, assim, e é claro, é muito mais, assim, do ponto de vista de impacto, né, de percepção, óbvio que as conexões com meus colegas no global são ótimas e tudo mais, mas você tinha que criar um fator, né, de mudança, né? E você responde para quem? Existe uma estrutura de América? Não, eu respondo França ou você vai direto na França? Eu estou para o Head of International Markets, que responde para o CEO mundial. Tá. E tem um grupo que eles chamam de Top 200, executivos que eu faço parte. Acho que eu sou o único do Hemisfério Sul que faz parte desse grupo, né? E a partir daí a gente começou a fazer um trabalho muito grande, né, de atender as preocupações das pessoas, mas de maneira genuína. Por exemplo, eu estou insatisfeito com o meu salário. Eu posso dizer assim, ok, tem coisa que eu posso resolver, tem coisa que eu não posso resolver. Mas pelo menos você diz. Né? E fazer um processo de comunicação grande, ir para os clientes dizendo, olha, a gente aqui entrega, mas eu também quero saber o que mais que a gente pode vender, né? Desenvolver uma modelagem de PMO, né? de gestão de projeto muito forte, onde todo mundo na Atos tem que ser treinado. Temos hoje um índice de satisfação de clientes de 9,5. Que é Nossa, muito alto, assim. Nós que trabalhamos muito no NPS, o Net Promoter Score, nos nossos eventos, no Interforum, por exemplo. Não tenho nenhum detrator. Cara, não é simples, porque um cidadão que não tenha gostado te dá uma nota ruim, derruba. Acontece, claro, né? Mas eu acho que eu digo para os clientes é o seguinte, eu gosto muito de ir a cliente, né? Acho que isso faz parte, você tem que estar presente, né? A gente só tem uma certeza nesse nosso negócio, é que problemas acontecem, né? O americano tem um termo mais pesado para isso. Exatamente, esse mesmo. A grande diferença é como que você reage, né? E como que a empresa... E a orientação que a gente tem lá na Atos é o seguinte, a gente atende o cliente. Mas o problema, no final, você descobre que não era no nosso contrato. Não importa, né? Nessa hora, na hora que o negócio está pegando, e você atende, e os diversos níveis que forem necessários vão estar envolvidos, né? E óbvio, dá trabalho, mas... Muito! Mas isso faz com que hoje a gente tenha talvez, eu diria até muito provavelmente, o menor attrition voluntário do mercado. Então, olha só! Nosso nível de retenção é muito alto, as pessoas... gostam da Atos, falam bem, e aquilo que eu falei, então hoje reverbera, né, no almoço de domingo, né, alguém vai lá e fala para a família, eu trabalho na Atos, e fala com orgulho. Com orgulho. A gente tem uma operação muito grande lá em Londrina, que é um negócio muito bacana. Por que Londrina? Então, quando eu cheguei na Atos, Londrina já tinha sido escolhido como um centro de operações nosso, acho que parece... Operações ou desenvolvimento de software só? Desenvolvimento de software e operações, a gente opera alguns clientes e lá faz suporte aos clientes. Muitas faculdades ali na região? Muitas faculdades na região, um potencial enorme de pessoas e na verdade o que a gente fez foi, mudamos o escritório, estava num lugar que... Também, mesma coisa que você fez em São Paulo, você fez lá. Só que lá a gente foi para dentro de um shopping center. Exato. A Intermídia ficou praticamente dentro de um shopping center, você deve ter ido quando a gente estava no Millennium ali, do lado do Iguatemi JK.
Era uma maravilha. Os nós somos funcionários adoravam. Nós somos uma das empresas âncora num shopping center, né? Estava dentro mesmo. Dentro. As pessoas caminhando com as... Não era ao lado como a gente estava. Não, dentro mesmo. E assim, eu tenho muito orgulho de dizer que lá em Londrina nós somos uma das principais marcas empregadoras. Eu acho que a grande parte da meninada lá, os jovens que são jovens há menos tempo que nós, né? Muito menos tempo. Gostam ou gostariam de trabalhar na Atos. A gente faz uma relação com a comunidade, com as universidades, etc., até expandindo para a região, no entorno todo. E isso é um lado, digamos assim, social, né? Que eu acho que nós, como empresários, temos também, e executivos, porque não, temos também assim uma missão de fazer, né? De abrir muita oportunidade para esses jovens aí. Lá em Londrina você tem uma Atos Band também, não? Atos? Band. Sim, claro. Se esqueça que eu fui no evento da sua empresa. É verdade, você tem os funcionários que construíram uma banda, cantores, instrumentistas. Só você que eu não vi você cantar. No nosso evento interno eu cantei, mas eu já tinha tomado um Bordeaux. Não tinha cliente lá dentro? Não, não tinha. Mas nós temos a Improvisatos. Improvisados, é a nossa banda, é muito legal porque o pessoal treina, se prepara e participa de eventos com clientes. E todo mundo, todos os níveis dentro da empresa participam, basta conhecer música. Conhecer música e tem gente lá muito boa, muito boa. Eu estava lá um dia, nossa. Tem maestro, tem cantores, né? Cantores, né? O pessoal que toca, enfim, todos. Até cantor argentino. Também. Então, são esse tipo de coisa que a gente faz que promove muita integração, né? A gente está sempre promovendo esse tipo de evento ou de oportunidade, cuidando também da diversidade, né? Fazendo com que a gente entenda realmente o que esse tema quer dizer, como que a gente pode ajudar as pessoas a se integrarem o máximo possível. Fala um pouco dos teus números, porque pelo que eu vi, o mais importante de tudo são as pessoas, né? Isso tudo que você falou, que parece básico, mas é o easier said than done, como diria o americano, né? Muito mais fácil falar do que fazer, e leva a resultados. Leva. Ou não? Com certeza. Eu tenho plena convicção de que... Nesses 6 anos. 6 anos, Como são os resultados? O que você pode falar? Não, como eu falei, aqui é uma conversa totalmente informal. Não estamos aqui não tem nenhum jornalista fazendo nenhuma matéria, nada disso. Não, a gente sabe, a gente não divulga os números. Não é número local. Qualquer, é só... Mas nós crescemos 2 dígitos todos os anos. O crescimento foi significativo. Para mim é suficiente. Uma empresa de serviço... Tem resultado. Nós principalmente atendemos grandes empresas, médias e grandes empresas. Nesse período aqui no Brasil, nós tivemos quase 60 novos clientes. Olha! Então, a gente traçou uma estratégia de expansão de base, né? Para que a gente entre com determinadas funções, com determinadas partes do nosso portfólio e depois possa crescer. Então, esse acho que é um número relevante. O índice de satisfação de cliente eu já falei, nós crescemos aí o nosso número de funcionários significativamente também. Só no Brasil ou também? Você tem a América do Sul, América do Sul, mas o Brasil é quanto? O Brasil é mais 60%, 65%. A Argentina, assim, nós temos lá cerca de 800 colaboradores, é um número importante. Agora mesmo, há 2 meses atrás, eu estive lá em Buenos Aires, abrimos um novo escritório lá em Puerto Madero. Você também fez a mesma coisa de São Paulo, Londrina, Porto Madero. Exato. Ali, perto de Porto Madero, onde estão as principais empresas de tecnologia. Dentro do Cabana Las Lisas ali também? Não chega tanto. Não chega tanto, mas está perto. Eu diria que lá nós passamos um período onde nós seguramos muito a onda com os nossos clientes, no sentido de estarmos presentes, não sair de lá. A Argentina teve problema. Tem muita negociação e renegociação de contrato, quase que mensalmente. Mas entregamos. E agora nós estamos num processo de crescimento. Agora eu estou apostando no crescimento porque nós temos uma base muito boa lá, né? A Argentina é o segundo país. O segundo. O Uruguai é um país relativamente pequeno, mas nós temos uma presença muito grande, muito negócio com o setor público lá, e com uma especialização em finanças importante. E a Colômbia é o próximo país que vem assim. Colômbia. Você tem a América do Sul inteira. Isso, né? Tá. Mas a América do Sul é Colômbia, Chile, Argentina, Brasil. Peru também temos. Peru é projetos no Peru.
Mas eu dei muita ênfase aqui no Brasil, porque, primeiro, era onde eu precisava transformar e precisava. É um maior mercado, né? E acho que a partir daqui a gente tem hoje uma base para crescer muito grande. Eu costumo dizer hoje, e falo para os clientes, inclusive, que nós somos parte de um grupo global, mas nós somos uma empresa local. Interessante, repete isso. Nós somos parte de um grupo global, mas somos uma empresa local, assim, decisão, agilidade. Think Global Act Local, como dizem os Think gringos. Global Act Local, exato. Todo o nosso delivery é local, a gente é autossustentável para o grupo, gera receita, gera caixa. E esse local dentro do grupo Atos mundial é significativo? Dentro do que o mercado brasileiro é em torno de 3%. Aquele percentual chato. Mas tem uma relevância importante por ser um local onde a gente atende muitos clientes globais também, então isso... Você tem liberdade para desenvolver as coisas aqui. Sim, total. Serve até de modelo para outros países. Muitas vezes sim, às vezes eu até nem espalho muito, senão o pessoal vem aqui e quer levar o nosso pessoal embora. Tem isso, é verdade. Mas sim, nós somos reconhecidos como uma unidade, assim, um grupo de país, um country cluster, como a gente chama internamente, que atende todas as métricas do grupo e que não dá problema, né? Pelo contrário, está crescendo. Futuro. Quantos anos está na Atos? 6. 6. Provavelmente, fora a IBM, é a sua maior carreira artística dentro de uma multinacional. Exato. Eu estou bastante animado ainda, né? Tem muitas perspectivas pela frente. Eu acho que em breve a gente vai ouvir falar de alguns planos aí que a gente está costurando, né? Eu acredito que tem muito espaço para continuar crescendo no contexto da Atos. Gosto muito aqui do Itaqui também, eu espero que a gente possa contribuir, eu pessoalmente e a Atos como um participante do ecossistema aqui, muito para o crescimento do Itaqui. Você sabe o quanto eu acredito no projeto aqui, né? Não só pela Fabiana estar como CEO do distrito, mas também por tudo que você e o Adelson e todo o time já fizeram, e eu acho que falar em futuro a gente tem que falar do Itaqui, de uma certa maneira, porque o Brasil tem que deixar de ser o país do futuro, né? E ser o país um pouquinho do presente, né? E acho que nós todos aqui temos uma obrigação de contribuir, principalmente para o desenvolvimento dos jovens, né? A tecnologia é uma área que muda a vida dos jovens e das famílias, né? E tem muita coisa que a gente pode fazer, às vezes com pouco esforço adicional, né? Eu acredito muito que no papel dos executivos de empresas, assim como os empresários do nosso mercado, em criar espaço para que a gente possa terminar com esse gap de profissionais que existe aqui no Brasil, de muito grande. 600 mil pessoas. Você faz parte da Brascom. Quais são os números da Brascom? 500, 600 mil pessoas. Vagas abertas que não conseguem profissional. Estão ouvindo isso? Gente, existe mais de 500 mil de vagas abertas à procura de devs, praticamente, né? Desenvolvedores, analistas, etc., que não são preenchidas por falta de mão de obra especializada. Estudem, prepare-se, que vagas para trabalhar no setor de tecnologias da informação desse país não faltam. É isso, né? Eu acho que o futuro, né? O futuro e o presente, de uma certa maneira, eles, digamos assim, convergem. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer e eu quero continuar super ativo nesse ambiente, né? Então, acho que é isso. Não sei. Nelson Campelo, deixa eu explicar um pouquinho para todos que estão nos assistindo. Nelson Campelo, casado há já 5 anos com Fabiana Falcone, né? Acabaram, uns 2, 3 meses atrás, são um dos primeiros a adquirirem uma reserva aqui no Distrito Itaqui. Quem assistiu o primeiro episódio desse nosso Histórias da TI lembra que eu falei aqui, entrevistando a Adelson de Souza, que são mais de 1.200.000 metros quadrados. Dá para ver um pouco da mata que está aqui no nosso estúdio, isso aqui é parte de tudo que está aqui dentro, de Mata Atlântica preservada, 90% dessa Mata Atlântica preservada, e nos 10% ao redor aqui da Yojiro Takaoka, da Estrada das Abolições, que desce aqui na Castelo Branco, nós estamos aqui entre a Aldeia da Serra aqui em cima
e a Castelo Branco. Todo esse terreno da entrada da Aldeia da Serra, para quem é aqui de São Paulo já esteve aqui, até a Castelo Branco, em frente ali onde está a fábrica da Cacau Show, da indústria farmacêutica ali, não é a MS que está ali, ali é a Eurofarma, é parte do distrito Itaqui. E dentro desse distrito haverão vários projetos para todos os tipos de, digamos assim, empresas. Nós teremos coisas para startups, como foi falado aqui anteriormente, startups que Nelson Campelo fez parte de uma delas. Nós teremos muita educação aqui, que ele acabou de mencionar, Alessandro Goulart e Vera Goulart, da SPTech, que também estarão aqui com a SPTech dentro do distrito Itaqui. Eu me entusiasmo tanto com isso que até já bati a mão nesse, mas espero não ter atrapalhado, espero que vocês tenham conseguido continuar me ouvir sem nenhum ruído desagradável. Esse distrito Itaqui já está contando com colaboração de pessoas como Nelson Campelo e Fabiana Falcone e mais outros tantos que já adquiriram reservas para poder trabalhar junto com a gente. E o que está nos unindo aqui, muito mais do que uma operação, isso não é um condomínio, isso não é um projeto imobiliário, isso não é um dos tantos condomínios todos que existem por aqui em Aldeia da Serra, Alphaville, não. É um projeto que visa propósito, é um distrito de informação, um distrito verde de informação, focado em negócios, pessoas e o planeta. Vou repetir, é para os negócios, para as pessoas e para o planeta. Tem um propósito gigantesco aqui. Venha conhecer mais um pouquinho disso aqui. Infelizmente, Nelsinho, sempre te chamei de Nelsinho, não vamos poder ir visitar a sua reserva hoje aqui, que é literalmente no meio do mato, certo? Mas num lugar bonito, no meio da Mata Atlântica, uma área maravilhosa que um dia eles irão construir a sua casa lá, porque o tempo não está permitindo. Hoje a gente está, inclusive, com isso aqui abaixado, etc. Mas, oportunamente, vamos agregar isso aqui. Se der, eu ainda até edito junto, né? Porque hoje em dia as técnicas de vídeo edição são maravilhosas, para a gente incluir onde está a sua mata, e você, junto com a Fabiana, poderão mostrar para mim e para todos que estão nos assistindo aqui. Como eu falei, são mais de 2 milhões de usuários, todas que nos têm acesso a todas as plataformas do IT Forum, seja ela qual for, do YouTube, o próprio site. Temos até TikTok hoje, acredite se quiser, olha só, entendeu? Então, isso não é coisa do nosso tempo, né, Nelson? Mas então, eu só tenho a agradecer. Alguma coisa a mais, Nelsinho, que você gostaria de deixar registrado nessa nossa conversa aqui, que eu tenha esquecido de te perguntar? Fiz uma listinha aqui só de tópicos, né? Porque a ideia é que a conversa tenha fluído dessa forma mesmo, livre. Não, já que estamos falando, né, de carreira e tal, só quero agradecer, na verdade, aos meus filhos, à minha enteada, e dizer que eles me sempre deram muito apoio, né? São 4 hoje ao todo, né? E ao Ulisses, que é o meu netinho, que nasceu há um ano. Olha só! Que você falou de futuro, né? E o futuro eu acho que está muito com os jovens, né? E acho que todos nós aqui, eu vou repetir, né? Perdão, mas acho que nós temos aqui realmente uma obrigação de dar nossa contribuição para fazer com que esses milhões de jovens aqui no Brasil tenham, alguns deles pelo menos, tenham oportunidades de vir para esse mercado que realmente muda vidas, sabe? E eu acho que só quero reforçar esse ponto e, de uma certa maneira, conclamar também colegas e parceiros, né, do mercado para se engajar nesse movimento. Muitíssimo obrigado. Nelson De Laurentiis Campelli, só vou levantar para te dar um abraço e para vocês, muito obrigado pela audiência. Até o próximo Histórias da TI.